Olá, amigos. Aqui Francisco Pontes no canal Log News, com a nossa missão de mudar o mindset do transporte rodoviário de carga brasileiro. E nessa missão de hoje vamos falar sobre a independência do varejo, tá? Mas antes, como hoje é o dia da independência do Brasil, vamos ouvir e homenagear a nós todos brasileiros. Pois bem, como eu ia falando, o nosso canal é exatamente a nossa intenção e a nossa missão é de mudar o mindset do transporte rodoviário de carga brasileiro. Boa tarde. E hoje, no dia da independência do Brasil, né, como todos nós sabemos, alguns fatos nos levaram a dar o grito do Ipiranga lá para Dom Pedro. Primeiro, a história conta assim, né? A história escrita não é sempre exatamente a história da realidade, mas está lá escrito, está valendo, né? Estudamos assim. E aí esse grito de independência diz respeito a alguns fatos que a corte portuguesa mudou no contexto todo com relação ao Brasil e fez com que os brasileiros tomassem uma atitude, né? No caso o Dom Pedro tomasse a atitude de gritar pela independência. É todo um contexto de mudança
com a chegada da família real no Brasil, com as mudanças com relação ao aspecto mercadológico. É todo um histórico, geográfico e econômico que envolve o grito de independência do Brasil. Pois bem, por que eu estou falando isso? Hoje, pela homenagem, pela independência do Brasil, que a gente pensa que é independente, mas nenhuma pessoa do mundo é independente. De fato, nós temos as relações, mas existe uma independência geográfica e política, né? Vamos dizer assim. E o fato é que no nosso setor, que aí é onde eu vou exatamente entrar com a independência, o setor de transporte rodoviário de carga, né, que é um setor forte, é um setor amplo da economia brasileira, tá, vem ao longo dos anos sofrendo mudanças, né, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista do contexto fiscal, do ponto de vista do contexto geográfico, do ponto de vista do contexto econômico, do ponto de vista estrutural de custo, né? Sob o ponto de vista de mudança das disrupções de mercado. Então, todas essas mudanças impactam diretamente no nosso modo de transportar, na logística nacional, né? E o fato é que hoje, né, existe um contexto novo no mercado de alguns meses para cá, em função logo após a greve dos caminhoneiros e outros fatos relevantes que mexeram com o setor de logística e transporte do Brasil. O fato principal, que é o que eu vou falar hoje, que diz respeito à independência do varejo, né? Ou seja, a independência que o varejo está criando em relação à logística e o transporte de carga rodoviário do Brasil. Por que o varejo está fazendo isso? Por que o varejo, de repente, tomou a atitude de criar um braço logístico, né? E quem está vindo de fora também já vem com o seu braço logístico, em detrimento a 100 mil transportadores que tem no Brasil, que eles poderiam explorar de uma maneira fácil, uma relação comercial que é só chegar e sem ter custos fixos para as suas atividades. Por que o varejo está fazendo isso, né? Essa é a pergunta, né? Ou seja, nós temos grandes redes de varejo, o pessoal do e-commerce e atacadista, começando, indústrias também, que eu tomei conhecimento, eu passei esses 2 dias estudando sobre isso, e está todo mundo reestruturando a sua maneira, a sua logística, a sua maneira de trabalhar com transporte, com entregar, com comprar, como fornecer e como receber o seu fornecimento. Então isso é um fato real, interessante de ser estudado, e já vem algumas pessoas comentando sobre isso. Pois bem, a independência do varejo, ela está sendo causada por uma coisa causada pelo próprio setor de transporte rodoviário de carga. Por incrível que pareça, né? Isso dói dizer. Então, como é que Portugal perdeu o Brasil? Exatamente por um contexto de mudança de mercado, política, geográfico, histórico. O Brasil se tornou independente em função disso. Por que o varejo está se mobilizando, está saindo e está indo de encontro a uma coisa que ele poderia usar estruturalmente, que é o transporte rodoviário de carga, normalmente instalado, e ele está resolvendo investir. Por quê? Exatamente pelo mesmo motivo. Guardado as suas devidas proporções, o setor de transporte rodoviário de carga tem uma coisa interessante. Não estou criticando entidade, não estou criticando empresários, só estou analisando o contexto, né? O que é que está acontecendo, tá? Hoje, para a gente transportar no Brasil, nós temos um manual de cálculo de custo e formação de preço no transporte rodoviário de carga. Ora, você ter a necessidade de elaborar um manual de quase 80 páginas para calcular simplesmente um frete, isso quer dizer que esse negócio está ficando complexo. E essa complexidade foi criada por quem? Por uma necessidade de mercado, mas também por uma condição estrutural do pensamento do transporte rodoviário nacional. E esse pensamento fez com que
encostar-se contra a parede os clientes. Então, aquele que é pequeno ainda se sujeita a algumas situações, mas vai na competição do mercado e consegue baratear nas negociações. Mas o grande varejo, o pessoal do e-commerce, o grande atacadista, algumas indústrias que têm fluxo que vão e volta carga em determinadas regiões, eles estão se municiando e se autogerenciando e usando a tecnologia a seu favor. Por quê? Exatamente para fugir dos altos custos do frete hoje no Brasil. Você tem uma ideia? Vamos contar aqui simplesmente aquilo que eu me lembro assim de cabeça. Nós temos num frete, ou seja, para você cobrar um frete do cliente, normalmente você tem o quê? Você tem frete peso, frete valor, né? ou a de valor, o gris, você tem uma taxa de despacho, você tem coleta, você tem entrega, você tem taxa de dificuldade de entrega, você tem taxa de gestão de trânsito, você tem pedágio, você tem estadia, né? Você tem taxa da Cefaz. Então, se você for somando todas as taxas, você tem uma taxa extra para o Rio de Janeiro, com relação a roubo, você tem taxas na área lá para Manaus extras. Então, são tantas as taxas que faz com que o frete fique assim complicado, né, de calcular, para quem não conhece, mas os sistemas calculam, mas o que ele faz é o seguinte: ele cria uma necessidade de cada item desse gerar uma margem de lucro para as transportadoras, as nossas transportadoras no mercado, né? E ao mesmo tempo, quando você apresenta uma tabela ao cliente, ele toma um susto hoje pelo volume de informação que ele tem que acompanhar para fazer um simples cálculo do frete, que é o preço sobre o peso cubado da mercadoria dele. Sim, ainda tem que cubar essas coisas. Então, sobre o preço, o peso e o valor da mercadoria que ele está vendendo ou comprando, né? E isso, então, seguro, gris, né? Tudo isso. Então, o que acontece? É esse contexto todo, tá? Chocando o varejo, o embarcador, o distribuidor, a indústria, toda a pensar em montar a sua própria estrutura logística de transporte. Ou seja, nós estamos provando, assim como Portugal fez com o Brasil, empurrou contra a parede, nós estamos empurrando o cliente contra a parede e ele está criando a sua própria independência. E aí, isso volta para dentro do próprio setor de transporte, que vai ter que ser reduzido e vai se reduzir bastante. Além das crises, vai ser reduzido porque toda essa mudança que está acontecendo, e muita gente fica teimando e achando que isso não é uma coisa importante, e é importante, tá? Faz com que haja uma menor necessidade de caminhões na estrada, de empresas de transporte, tá? E aí, de onde vem toda essa estrutura de custo? Isso é exatamente naquelas estruturas que não se cabe mais para pagar, né? Aqueles pontos que eu falei em outras lives. Por exemplo, não adianta ter um prédio bonito, como se fosse uma boutique, e para vender para o mercado, porque o mercado não quer mais pagar. Você quer pagar um prédio funcional, que me atenda a contento, que tenha toda uma estrutura de atendimento ao cliente. Então, o mercado também não quer mais pagar o quê? Estrutura cheia de hierarquias, para poder alguém ficar só observando os outros trabalhando. Então, há toda uma mudança estrutural e o varejo vem pressionando para que haja uma mudança disso de forma silenciosa, mas agora começou a gritar por sua independência. Ou seja, o varejo está criando o seu braço logístico e de transporte, não só o varejo, o atacadista, a indústria também está criando, e os grandes distribuidores, porque está vendo que consegue fazer mais barato do que colocar a sua carga na mão do operador logístico ou da transportadora, tá? E aí não venha dizer que aí o varejo não tem a expertise. Ele contrata as pessoas. Ele contrata um executivo de transporte, bota lá do braço logístico dele e vai cuidar muito bem. E como eu sou consultor de empresa há muitos anos, eu sei que ele vai fazer mais barato, né? Então, essa mudança desse perfil do mercado,
onde o varejo está buscando a sua independência com relação aos transportadores, o varejo, o e-commerce, a distribuidora, a indústria, faz com que o setor de transporte comece a ter que pensar o que vai fazer para continuar no porte que está do mercado, que não vai continuar desse tamanho. Então vai haver um enxugamento por causa desse grito, vamos dizer, esse grito de independência do varejo, do distribuidor e das indústrias com relação à sua atividade de logística, com relação à sua atividade de transporte. Tá? E essa disrupção vem exatamente provocada por esse excesso de custo que o transporte hoje tem, porque gosta, muitas vezes, de complicar e assim engorda o número e acaba pensando que está ganhando e vai acabar perdendo. Tá? E aí, dizer, por exemplo, um dos argumentos de venda nosso é o que? Dizer, não, mas tem um risco, nós temos o roubo, tem um acidente, mas aí o atacadista consegue fazer um seguro lá na seguradora, na corretora, um seguro mais barato que o da transportadora. E aí ele tem o mesmo seguro que nos concede o processo, ele contratou uma empresa de gerenciamento de risco, faz o mesmo processo. Né? Então, esse imprensar por essa complicação que exige ter um manual para calcular o frete, está fazendo com que o setor de transporte tenha que mudar radicalmente a sua estrutura de custo. Tá? Então, hoje, né, dia da independência do Brasil, né, para o nosso setor, infelizmente vai ter a independência do varejo, da distribuidora, das indústrias, do grande atacado com relação às suas atividades de logística e transporte. Exatamente como uma resposta a essa estrutura de custo do setor de transporte. Então cabe aí uma análise dos nossos amigos empresários, né, de todos os seus executivos, de como vamos simplificar tudo isso. Né? Como é que nós vamos conseguir sobreviver a essa disrupção, porque o cliente está indo criar o seu próprio braço logístico e transporte. Por hoje é só, aqui Francisco Pontes, né, com a nossa missão de mudar o mindset do transporte rodoviário de carga brasileiro. E a todos, um bom dia da independência.